Oi, gente, boa noite a todos. Estamos aqui em mais um encontro do Programa de Desenvolvimento Contínuo da Copervet. E a gente estava comentando agora há pouco, antes de iniciar, que olha só, já são 9 encontros, né? E quantas coisas que a gente já falou nesses encontros, né? Inclusive, o tema de hoje foi uma pessoa que mandou na caixinha que eu coloquei no mês passado, no Instagram. Então, assim, gente, sintam-se na liberdade de solicitar, né? Porque nós queremos sempre produzir um conteúdo que atenda às necessidades de vocês. A gente sabe que, assim, o universo magistral, ele é muito amplo, tem muito conteúdo para ser abordado, mas é muito importante que ele esteja conectado às reais necessidades. Aliás, eu vou estar no primeiro dia da Consfarma, tá? No estande da Copervet, para encontrar vocês. Faz muito tempo que eu não vou na feira. E vou estar lá para encontrar vocês, conversar sobre esse programa e também para pegar essas ideias, esses insights, para que a gente possa estar produzindo um conteúdo cada vez mais direcionado, tá bom? Mas, gente, só no primeiro dia, tá? Então, quem passar por lá, passa no estande da Copervet. Eu não vou nem andar na feira, vou ficar só lá para conseguir ver todo mundo que for no estande, tá joia? Então, vamos lá. Hoje o nosso tema é sobre dermatologia integrativa. E falar sobre questões relacionadas aos aspectos dermatológicos é sempre muito importante, né? Até porque a pelagem, ela é um indicador do estado de saúde, né? Os responsáveis, eles enxergam a pele não só como aspecto estético, mas também como indicador do estado de saúde do animal, né? E quem não quer ter um animal bonito e saudável, né? Então, é um assunto que vocês pediram, e eu vejo que cada vez mais se fala sobre essa parte de nutrição, e a gente tem que ter muito cuidado, né? Como vocês sabem, eu hoje trabalho numa das maiores indústrias de suplementos do Brasil, e a gente observa assim que cada vez mais surgem novas empresas, as próprias farmácias desenvolvendo, mas tem que ter cautela, né? O que realmente é comprovado, o que pode ser feito, qual é a evidência que vocês têm relacionado a isso, tá? Então, assim, pessoal, nós vamos começar agora a nossa aula, e aí eu vou pedir para vocês que todas as dúvidas vocês vão me enviando no chat. Eu faço questão de responder todas as dúvidas no final da aula. Eu sempre deixo para responder no final, porque às vezes pode ser que vocês façam uma pergunta que eu vou estar respondendo no decorrer do conteúdo, tá? Mas podem ficar tranquilos que ninguém vai sair daqui sem tirar as suas dúvidas. E caso eu não saiba, depois eu pesquiso e trago a resposta para vocês, tá? Porque pode acontecer também, né? A gente está sempre evoluindo. Então vamos lá. E aí nós trouxemos esse tema porque foi uma solicitação e eu quis ter muita cautela. Eu falei, o que eu vou colocar nessa aula? Tem que ter cautela do que você vai colocar. Porque quando você fala de suplemento, gente, olha, hoje eu tenho uma biblioteca que fica inclusive do lado da minha mesa, lá na Max Nutri, só de literatura na parte de suplementação, tanto humana quanto veterinária, né? Então, assim, você tem muita evidência, mas eu vejo que as coisas são muito novas também, quando a gente fala do universo veterinário, né? O médico veterinário, ele está começando ainda com a medicina integrativa. E eu tenho muita cautela com relação a isso. Eu sei o quanto a nutrição é importante, né? E a gente sabe, né, que o organismo ele é uma máquina e tudo que você coloca para dentro do organismo é para o bom funcionamento dele, mas a gente tem que ter muita cautela com relação a isso, principalmente quando a gente é promotor de conhecimento, né? Normalmente a farmácia, ela promove o conhecimento, ela vai levar as informações, ela é uma curadora técnica do médico veterinário, né? Ela tem esse relacionamento. Então é muito importante a gente ter cuidado com o tipo de informação que a gente leva, tá? E também, assim, entender que a suplementação, ela não substitui a terapia dermatológica, tá? Mas ela pode atuar sobre diversos mecanismos da fisiopatologia da doença, né? E se a gente pensar na parte dermatológica, inflamação, integridade de barreira, processo inflamatório, microbiota, entre outros, que vai melhorar a condição. E sim, existem muitos casos que, com o uso da suplementação adequada, você suspende a medicação.
tá? Mas a suplementação, ela também não vai ser por um período muito prolongado, ela não vai ser eterna. A suplementação, ela tem que ser ajustada, ela tem que ser recalculada, e muitas vezes, com um ajuste na própria alimentação do animal, com o tempo, o veterinário consegue reduzir a quantidade de suplementos ou fazer esses ajustes, tá? Deixa eu só colocar aqui para passar. Opa, vamos lá. Hoje eu quero trazer para vocês como a suplementação ela pode auxiliar no manejo das dermatopatias caninas. Então, gente, o foco é cachorro, porque se a gente for falar de gato, e uma das coisas que pediram é uma aula só de produto manipulado para gato, tá? Ia ficar muito amplo e a gente não ia conseguir dar um direcionamento. Então, hoje a gente está direcionando só para cachorro, tá? Então, a gente precisa entender como a suplementação ela pode auxiliar no manejo dessas dermatopatias, além do tratamento farmacológico, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a pele, ela é um órgão metabolicamente ativo. Aliás, gente, é um dos órgãos mais ativos do nosso organismo. E assim como qualquer sistema do nosso organismo, ela depende de nutrientes para o funcionamento. E entre esses nutrientes estão proteínas, ácidos graxos, vitaminas e minerais que vão auxiliar a manter a integridade e a função dessa pele, tá? Quando a gente fala de dermatopatias, que são alterações, né, dermatológicas, é importante a gente ter clareza que nem sempre essas alterações elas são causadas por uma deficiência nutricional, tá? Até porque hoje, quando a gente fala de alimentação, cada vez mais os animais eles têm uma alimentação mais equilibrada, né? Gente, eu lembro quando eu era criança, com os nossos cães, comiam um resto de comida, era o que tinha, né? E não faz tanto tempo assim. E hoje já não, hoje eles já comem, né? Eu vejo aqui em casa, eu tenho o Alecrim, que é meu chihuahua mais gordinho, que ele come uma ração específica para animais obesos. Eu tenho o James, que ele come uma ração específica e uma suplementação nesse caso, porque ele é um animal sênior e com alterações dermatológicas. E eu tenho a bechamel, que é menorzinha, que tem, né, uma alimentação um pouco diferenciada. Então, assim, hoje, quando a gente fala da alimentação animal, ela já vem normalmente enriquecida com todos os nutrientes, né, necessários para o funcionamento daquele organismo. Só que o que acontece? A gente tem as rações e até a alimentação natural especializada, porém, nenhum organismo é igual ao outro. Né? Então, por mais que a gente tenha esses nichos, né? A gente tem a alimentação para pelagem, alimentação para animais idosos. Às vezes, aquele animal ele vai precisar suplementar ou algum nutriente extra. Mas isso não quer dizer que seja, talvez, por uma deficiência nutricional, tá? Às vezes, gente, pode ser por má absorção desses nutrientes, né? Pode ser por alguma doença associada, pode ser por uma pré-exposição genética, né? E tudo isso vai impactar a saúde da pele. E um dos pontos muito importantes é essa questão da má absorção. E aí a gente tem também a medicina integrativa, a medicina veterinária integrativa, que a gente pode também estar levando para o médico veterinário. Isso daria só uma aula sobre como a suplementação pode auxiliar na questão da absorção de nutrientes. Aí a gente está falando de todo o sistema gastrointestinal, tá? Então, a suplementação nutricional, ela é uma abordagem integrativa. Mas o que a gente tem que entender é que os suplementos, eles não são soluções mágicas, tá? Então, qual que é o objetivo do nosso encontro de hoje, aqui nesses 30 minutos? Gente, já passei 30 minutos, mas é sempre no mínimo uns 40, né? Mas tá tudo certo, vamos lá. Entender o papel da nutrição na saúde cutânea de cães, a importância da barreira e quais os nutrientes que vão atuar, né? Na barreira, no eixo intestino-pele, e os nutrientes com evidência científica e como auxiliar essa suplementação nessa terapia adjuvante dessas dermatopatias, tá? Então, assim, eu sempre falo que suplementos não são muletas, mas eu não quis colocar o termo muletas aqui, então eu coloquei que não são soluções mágicas, né? O valor da suplementação está no uso correto, no paciente correto e no momento correto. Então, como eu disse para vocês, suplementos eles são estratégias complementares e a gente tem que utilizar com base em embasamento científico.
personalização, né? E a manipulação, ela traz isso, né? É diferente do universo da indústria que eu estou inserida. A manipulação, ela permite ajustar a formulação de acordo com as necessidades do paciente. E quando a gente fala de formulação, é a formulação como um todo. Não só a concentração dos ingredientes, né? Que no caso do animal, de maneira geral, é miligrama de peso, mas nós temos alguns suplementos que são por animal, mas como também a forma farmacêutica, para que esse animal tenha uma maior aceitação, né? Porque a forma farmacêutica ideal é aquela que o animal vai aceitar, mas que também mantém as características, né? Proporciona melhor entrega dos ingredientes, tá? Então, assim, não dá para generalizar a questão da suplementação. Cada animal ele vai ter uma necessidade metabólica diferente e a forma farmacêutica é ideal, tá? Mas a gente tem que entender que quando bem indicados, os suplementos amplificam sim os resultados, né? E eu vejo que cada vez mais isso faz parte da realidade das farmácias, ou seja, faz parte das clínicas veterinárias que estão demandando essas prescrições para as farmácias, tá? Gente, suplemento não substitui alimentação, diagnóstico ou tratamento médico. Não é necessário suplementar todos os animais e nem todas as situações, tá? O uso indiscriminado de suplementos também é ruim, tá? A gente tem que ter cautela com isso, né? Pode também você entregar algumas coisas, pode, alguns casos pode fazer mal para o animal, então tem que tomar cuidado com relação a isso, tá? Porque assim, não é porque ele traz um benefício que a gente tem que exagerar nas promessas, né? Então nós temos que ter cuidado e trabalhar com embasamento científico. E quando a gente fala da parte dermatológica, que é assim, demanda muito para as farmácias de manipulação, por quê? Os problemas dermatológicos levam muitos responsáveis ao consultório veterinário, né? E isso gera uma demanda de prescrições, desde formulações de uso oral, medicamentos, tópicos e suplementos também. Mas tem que entender que a dermatologia, ela é multifatorial e a suplementação vai ser uma das ferramentas, tá? Então vamos falar de um caso mais geral, assim, mais comum, que mais aparece, né? Na verdade, eu sempre achei que era o que mais aparece, mas todos os estudos indicadores dizem que o principal problema de dermatologia canina é dermatite alérgica picada da pulga, né? Mas o que é mais difícil de resolver, e aí que vem na sequência, é a dermatite atópica, né? Que a gente cada vez mais aborda nas nossas aulas, nos nossos protocolos, enfim, porque ela não é só uma doença de pele, né? Ela é uma condição sistêmica que envolve barreira, imunidade e microbiota, né? Então, a dermatite atópica hoje ela é bem caracterizada, né? E ela traz ali vários fatores, né? Alterações imunológicas, desbiose intestinal, por conta dessa conexão, né, do eixo intestino e pele, alterações no microbioma cutâneo, que também vai ser um dos fatores perpetuadores, né? Defeitos de barreira, alterações lipídicas. Então, entender que ela é complexa, né? E a gente tem vários fatores que participam, mas principalmente eu trouxe para vocês alguns pilares aqui onde a gente vai atuar como a suplementação, tá? E aí a gente vai falar de barreira, microbiota, inflamação, tá? Que eu acho que são assim um dos fatores principais. Mas a gente precisa entender o que a gente está tratando. Então, gente, a coceira e as alterações dermatológicas é só a ponta do iceberg, tá? Eu gerei essa imagem de IA e eu acho que a gente tem que ter muita cautela quando que a gente gera IA, mas uma vez que você alimenta com os dados corretos, fica mais fácil, mais visual. Mas para que a gente tenha uma noção do ciclo da dermatite atópica, para que a gente possa entender onde os nossos pilares ali vão participar desse ciclo, tá? Por quê? O protocolo ideal, ele interrompe esse ciclo. E quais os suplementos que vão auxiliar nesse manejo, tá? Então, lembrando, coceira é a ponta do iceberg, tá? Por quê? O paciente atópico, o cachorro atópico, ele tem uma rota imunológica alterada, tá? Ou seja, ele não consegue, porque normalmente quando você tem uma pele, né, a gente sabe que na pele, o animal ele vai ter contato com muitos patógenos, alérgenos, enfim.
E o próprio, a gente tem a função de barreira, e a função de barreira é tanto a barreira da pele em si, né? Que são as células, os queratinócitos, o fator de hidratação da pele, que vai ajudar a repelir, mas também nós temos peptídeos antimicrobianos, né? Que fazem esse controle, né? Que fica ali e fala, ó, galera, vocês podem ficar aqui na pele, mas vocês não comecem a se multiplicar porque eu vou te controlar, né? E o que acontece? Os animais atópicos, estudos, as evidências científicas nos trazem que eles têm uma rota imunológica alterada, né? Eles têm uma menor resposta a TH17 e, consequentemente, menor quantidade desses peptídeos antimicrobianos que são gerados pelas células epidérmicas. Isso faz o quê, pessoal? Isso faz com que você tenha uma maior probabilidade de infecções cutâneas. Por quê? Porque eu não tenho ninguém que controla, né? Então, a gente tem essa disfunção de barreira, uma pele mais aberta, a gente tem essa alteração imunológica, então, facilita a entrada de agentes externos e ainda não tem os peptídeos antimicrobianos ali em quantidade suficiente para controlar essa multiplicação. E aí, essa entrada desses agentes externos, né, essa permeabilidade desses alérgicos, gera processo inflamatório, tá? Com relação à função de barreira, essa disfunção de barreira, as evidências científicas da área veterinária traz que animais com dermatite atópica têm uma disfunção da barreira cutânea. Não sabe-se se ela é primária, ou seja, se é a disfunção de barreira que vai levar a esse caso, ou se ela é secundária ao processo inflamatório. Porque são vários mecanismos que alteram essa barreira cutânea. Um deles é a deficiência de filagrina. A gente sabe que a filagrina, ela ajuda tanto ali no fator de hidratação da pele, quanto no processo de cornificação dos queratinócitos. Então, um desses fatores é a deficiência de filagrina, tá? Não dá para saber, gente, se é primário ou secundário. Não tem bem estabelecido. O que se sabe é, animal com dermatite atópica tem barreira alterada, tá? Isso é fato, eu trouxe algumas evidências científicas para vocês, tá? Então, essa entrada, né, essa multiplicação desses organismos na pele, recruta células inflamatórias. E aí, o que acontece? A pele inflama. E quando a pele inflama, eu vou ter os mediadores inflamatórios. E esses mediadores inflamatórios vão gerar o quê? Coceira, prurido. O animal, ele se lambe, ele se agride, ele coça. Gente, quem tem cachorro com dermatite atópica, a coceira ela é irritante. O responsável, ele não sabe o que faz, gente, dá vontade, porque assim, é algo que dá vontade de parar ali e coçar para aliviar esse animal, porque ela é algo que incomoda. A gente imagina o animal. Só que esse autotraumatismo, quando o animal coça, por isso que eu falo que é um ciclo, né? Ele vai, essa lesão, ela vai liberar TSLP e L31, que vai gerar mais coceira ainda. Inclusive, é nessa interleucina que alguns medicamentos agem, né? Por exemplo, o oclacitinib e o lunacitinib, tá? Eles vão inibir essas interleucinas que geram mais coceira. E aí o animal coça, libera TSLP, que estimula a via neuronal do prurido, ele coça mais ainda. E quanto mais ele coça, mais ele agride essa barreira cutânea. Por isso que não dá para saber se é primária ou secundária, porque aí ela já estava deficiente, ela vai ficar mais deficiente ainda. E aí eu tenho mais micro-organismos entrando e gerando esse processo inflamatório. Tá? Então, quanto mais a pele inflama, menor é a resposta TH17, menos peptídeos antimicrobianos e mais interleucinas relacionadas à via do prurido. Tá? Então, a gente tem que ter clareza de que é um ciclo. E aonde que a gente pode agir? Gente, olhando para esse ciclo aqui, onde que a gente pode agir? Vamos pensar aqui. Disfunção de barreira é importante? É, porque se a pele está aberta, vai entrar esses alérgenos, né? Processo inflamatório é importante? É, porque os mediadores da inflamação fazem com que o animal se coce mais, concordam? Então, gente, são pontos onde nós podemos atuar com suplementos que vão auxiliar nesse processo, tá? E aí, o que eu fiz? Hoje eu vou trabalhar com vocês 4 pilares. Normalmente, a gente sempre fala de barreira cutânea. Isso é algo que já está bem consolidado. E de inflamação. A microbiota cada vez mais vem ganhando espaço, mas a gente pouco se fala de estresse oxidativo,
tá? E é bem importante também quando a gente fala de tratamentos adjuvantes, né, em dermatopatias, né, em alterações dermatológicas, também tratar os estresse oxidativos, tá? Então, eu vou trazer esses 4 pilares para vocês. Começando pela barreira cutânea, né, que não tem como. É ali a porta de entrada. Então, gente, peraí, eu acho que eu passei sem querer. Como que eu faço para voltar? Peraí, vamos lá. Desculpa. Então, vamos lá. A disfunção da barreira cutânea, ela vai fazer o quê? Que a gente tenha absorção de antígenos e permeação de alérgenos. Ou seja, a porta está entrada, o pessoal entra, tá? E aí a gente está falando de micro-organismos ou de outros alérgenos também, tá? Bactérias, fungos e também de alérgenos ambientais. E é um dos principais gatilhos do prurido do animal atópico, tá? Eu trouxe para vocês 3 evidências que falam sobre a disfunção de barreira. Gente, assim como em todos os nossos encontros, todos os artigos que eu usei na construção da aula, eu salvei em PDF e disponibilizei pelo pessoal da Coopervet, tá? Porque eu não sei se vocês são como eu, mas eu sou curiosa, eu gosto de ler as coisas, né? Eu gosto de me aprofundar. Então, todas as referências vocês vão receber em PDF junto com o material para que vocês possam se aprofundar, tá? Para facilitar, eu sempre salvo todos os meus artigos científicos, isso há mais de 15 anos, como o nome do autor, do principal autor e o ano, tá? O que vai acontecer? Às vezes, vocês vão ter mais autores que têm mais de um artigo, como é o caso, por exemplo, da Rosana Marcela. Eu trouxe esse artigo de 2013 dela, que é muito bom, que fala sobre a questão da barreira cutânea, e também um outro artigo, que é de 2011, mas aí esse é Marcela et al., tá? Então, vão pelo ano, e se tiver de um mesmo autor, eu coloco 1 e 2, tá? Mas é bem fácil de vocês localizarem todas as referências da aula, para quem quiser se aprofundar, tá bom? Mas assim, gente, o que eu coloquei desses 3 artigos, assim, que são os mais baixados e mais conceituados nessa questão de barreira cutânea, né? Que há muito tempo já vem se falando, vamos pensar assim, olha, gente, esse aqui, bem consolidado, é de 2013, a gente já está em 2026, né? Então, há muito tempo já vem se falando da questão da barreira cutânea, e que ela é muito mais do que a proteção física, ou seja, ela não é só a porta de entrada, ela é uma defesa ativa, que impede a perda de água transepiteral, favorece a entrada de alérgenos também, mas também tem todos esses mecanismos inflamatórios que podem ser gerados por uma deficiência de barreira. E quando essa barreira está comprometida, ou seja, quando eu tenho uma deficiência nessa barreira cutânea, eu tenho um aumento da perda de água e maior penetração de alérgenos, tá? Os estudos, eles trazem que alterações na composição dos lipídios da pele, especialmente na questão da desorganização das lamelas e das ceramidas, tá? Além de proteínas estruturais como a filagrina, que eu já falei anteriormente para vocês, podem afetar ali essa estrutura de barreira, favorecendo a sensibilização alérgica, tá? Então, gente, inflamação é também um manejo importante, né? Tem um papel muito importante no manejo da dermatite atópica, tá? Por quê? Porque gera processo inflamatório já nessa deficiência de barreira. E um ponto importante, que esses artigos mais recentes, né? Esse aqui de 2022, na verdade, ele foi aceito, ele é de 2022, aceito em outubro de 2026, e a publicação é de 2024, tá, gente? É uma loucura. Por isso que é Santoro 2024, tá? Aqui no final. Mas ele fala que a barreira cutânea, ela está relacionada ao microbioma da pele. Por quê? Porque uma vez que eu tenho essa alteração nessa barreira e alteração desses peptídeos, eu tenho multiplicação de micro-organismos que não vão fazer bem para esse animal. E aí a gente vai ter o quê? As infecções oportunistas, tá? Então, a barreira cutânea, ela é muito importante para os animais. Então, gente, como eu já disse para vocês, a pele é um órgão metabolicamente ativo, ou seja, que precisa de nutrientes para funcionar, precisa de combustível, né? Ela precisa desses nutrientes para manter a função de proteção. Alterações lipídicas epidérmicas são descritas em cães atópicos.
E aí, elas contribuem para a perda da função de barreira. Por quê? Porque se eu tenho menos lipídios, eu vou facilitar a perda de água transepidermal, tá? Então, a melhora da composição lipídica da pele, ela traz um benefício para esses animais com dermatite atópica. E aí, gente, não tem segredo, tá? Eu trouxe até esse artigo que fala sobre a análise dos lipídios, né, em cães atópicos, que existe uma alteração justamente nesses lipídios. Gente, quando a gente pensa em reposição de lipídios, o que vem na cabeça de vocês? Vai, mandem aí no chat, pode abrir o microfone. Qual é a reposição mais consolidada de lipídios que vem na cabeça? Vamos lá. Ninguém vai falar, gente? Vou até abrir o chat aqui. Qual é o suplemento quando a gente fala em pele? Na verdade, gente, não é só em pele. Eu escrevi um artigo para uma revista agora recente. Ele é o suplemento mais prescrito, inclusive na medicina humana, na nutrição humana também. Ômega. Ômega é vida. Por quê? Porque é vida, gente. Porque justamente os ômegas, né? Ômega 6 vai trazer ali a questão de integridade da barreira. Ômega 3, modulação inflamatória. Porque quando a gente suplementa esses ácidos graxos, a gente vai ter a substituição nas membranas celulares por eicosanoides menos inflamatórios e eu diminuo o processo inflamatório. E aí, gente, deixa eu trazer uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que eu trouxe essa publicação, eu não sei qual slide eu coloquei, porque minha cabeça hoje não está muito boa, mas vamos lá. Que o cão atópico, existe uma evidência científica que cães atópicos podem ter deficiência de delta-5 e delta-6 desaturase, que são enzimas que participam do processo ali de conversão dos ácidos graxos em EPA e DHA. E aí, imaginem vocês, por isso que alguns cães não respondem à suplementação com outras fontes, né? Por exemplo, óleo de cártamo, óleo de girassol. Às vezes, o médico veterinário está suplementando e o cachorro não vai responder. Já é sabido que o gato tem deficiência de delta-6 desaturase, porque ele tem um organismo estritamente carnívoro. Mas no cão, evidências científicas mostram que pode ter alteração. E aí, nesses casos, tem que suplementar com óleo de peixe, direto o EPA e DHA, tá? Porque ele não vai conseguir fazer a conversão, tá? Eu coloquei na aula para vocês esse estudo também, tá? Mas é uma curiosidade que eu achei bem interessante quando eu preparei essa aula. Olha só. Esse estudo, gente, ele é bem recente, ele é de 2025. Nesse estudo, o que eles fizeram? Eles pegaram lá 38 cães com dermatite atópica, tá? E eles fizeram uma suplementação com um alimento, né? Eles chamam de alimento linfático, enfim, que nada mais era um alimento com proteína enriquecido com nutrientes, vitaminas e minerais, tá? E substâncias antioxidantes. E aí, eles observaram uma redução do prurido e menor necessidade de medicamentos. Gente, isso aqui é antes, ó, e depois. Olha a melhora da característica da pele com o uso da suplementação, tá? Então, a suplementação melhorou a característica da pele e diminuiu o uso de medicamentos, que eu acho que esse é o objetivo, né? Para que a gente não tenha tantos efeitos colaterais, tá? Então, quando a gente fala de ácidos graxos, os ácidos graxos, gente, ácido graxo, ômega 6 e ômega 3 são essenciais, tá? Os ácidos graxos, ômega 6, são essenciais para a estrutura da epiderme e desempenham um papel importante na função da barreira da pele, tá? Isso é muito importante. Eu coloquei aqui para vocês as referências embaixo, porque não dá para a gente ficar colocando todos os estudos, tá? Mas tem um estudo que demonstrou que a suplementação com ácido linoleico e ácido alfa-linoleico com óleo de linhaça melhorou a característica da pelagem após 28 dias em cães atópicos, tá? Maior brilho e maciez. E esses efeitos normalmente são atribuídos às maiores concentrações também de gorduras, de lipídios desses suplementos, tá? Gente, ômega 3, ele faz a modificação da resposta
inflamatória e imunológica, justamente pela substituição nas membranas, né, por hexanoides menos inflamatórios. Aí, quando a gente tem um insulto celular, eu não vou gerar ácido araquidônico, eu vou diminuir o processo inflamatório, tá? Aqui, gente, eu coloquei a dose, você não fala, Camila, mas você tá louca de 40 a 85 e de 25 a 55 de DH? Por que é tão ampla? Porque são as doses utilizadas nos estudos, tá, gente? Mas a partir de 40 miligramas já se vê benefícios com a suplementação, tá? E aí eu sempre indico para vocês utilizarem o Omega Vet Gold, que ele já vem nesse equilíbrio, né? Você calcula proporcionalmente ali a dose de EPA, ele já vai trazer correspondente de DH dentro dessa faixa, tá? Aí, pessoal, os estudos estão todos aqui no rodapé e na íntegra o pessoal da Coppervet envia para vocês. Ô, Tânia, dá para enviar no chat ou vocês enviam depois? Você consegue me responder? Tá me ouvindo? Cá, só um minutinho. Pode falar. Esse áudio tá melhor. Dá para a gente mandar sim, mas eu acho mais fácil. Depois a gente faz uma pasta no Drive e aí eu mando o link para todos os inscritos. Ai, perfeito, porque eu acho que eu coloquei muito artigo. Tá? É melhor fazer uma baguncinha, né? É melhor mandar o link direto do Drive. A gente envia para todos. Perfeito. Gente, tem esse estudo que eu gosto muito, que é um estudo de Bauer. Ele é um dos estudos que fala sobre lipídios, né? Ele fala a resposta de cães com a suplementação de ômega 3, e ele traz o metabolismo desses ácidos graxos, e é interessante, né? Aí a gente tem os efeitos dermatológicos com ácido linoleico, né? Com ácido alfa-linoleico também, e ali com EPDH, os efeitos anti-inflamatórios. E aí, lembra que eu comentei com vocês que alguns animais, eles não têm delta-5, né? Eles têm uma menor resposta a delta-5 e delta-6 desaturados e cães atópicos. Então, aí é aqui que ele não vai conseguir converter. E aí, nesses casos, vai ter que suplementar direto com, tá, o óleo de peixe, tá bom? Gente, suplementação com ácidos graxos modula atividade celular, melhora a função de barreira, diminui secreção de citocinas, diminui processo inflamatório na pele, tá? Quando que vê resultado? Depois de 28 dias, tá? Esse é o período que a gente tem de evidência de estudo. Por que é muito importante ter clareza desse período? Porque não é um efeito rápido. A gente tem que fazer a substituição dos ácidos graxos de membrana. De maneira geral, a gente fala que a suplementação com ácidos graxos é 1 mês e meio, 40 dias ali para a gente começar a ver os melhores sinais. Mas as evidências para alterações dermatológicas trazem que com 28 dias a gente já começa a ver uma melhora, tá? Eu trouxe também esse estudo, que é bem interessante, que suplementaram diariamente cães com 110 miligramas de EPA, e aqui é uma dose um pouco mais alta, tá? Do padrão que a gente tem. E 68 miligramas de DHA. Esse estudo é de 2020. E aí, foi melhorando os scores. E olha que eu trouxe esse gráfico porque é bem interessante para vocês verem. Eles suplementaram esses animais por 90 dias, tá? Então, a gente vê aqui, com 60 dias, olha como o score, os efeitos foram bons. Tá vendo? A gente já teve uma redução significativa do score clínico, né? Da dermatite atópica. E aí, gente, foi com 90 dias. Então, com 90 dias manteve. Com 90 dias, suspendeu a suplementação. Olha só, com 120 dias manteve. Ou seja, mantém por até 30 dias o efeito após cessar a suplementação. E depois voltou para o basal. Tá vendo? O que aconteceu aqui? Com 180 dias já tinha voltado os scores clínicos, tá? Então, mantém 30 dias depois de suspender a suplementação. Isso é bem importante, tá? Para a gente ter clareza quanto tempo que mantém esses efeitos. Nesse caso, o animal, depois de 30 dias, começou a voltar, tá? E aí acaba sendo um suplemento utilizado por longos períodos justamente por conta disso, tá? Gente, aqui é uma dose um pouco mais alta, mas eu deixei a recomendação menor ali atrás, porque é o que a gente tem mais evidências, tá bom? Mas nada impede de utilizar essas doses mais altas. E lembra que eu falei para vocês que pode acontecer em alguns casos do animal não converter? É esse estudo aqui que eu coloquei para vocês na íntegra, que ele demonstrou diferenças significativas
tá? Com uma redução da delta 6 e delta 5 dessaturase em cães com dermatite atópica. E aí, isso compromete a conversão dos ácidos graxos. Por isso que alguns cães respondem melhor à suplementação com óleo de peixe, tá? Ou óleo de borragem, que é o GLA, ao invés, né, de usar os precursores, que é o ácido linoleico e ácido alfa-linoleico. Ou seja, não vai responder bem ao óleo de girassol, ao óleo de soja. Óleo de soja a gente nem usa mesmo, mas assim, óleo de cártamo, óleo de girassol e também óleo de canola e linhaça, porque não consegue fazer a conversão. Nesses casos, se o animal não está respondendo, suplementar direto com óleo de peixe, tá? Então, é importante pontuar isso para o médico veterinário, que não é só gato que tem essa deficiência. Pode acontecer alguns animais apresentarem essa deficiência. E aí não vai conseguir ativar corretamente os ácidos graxos, porque não vai converter, tá? É geral? Não, são casos pontuais, mas é importante que a gente tenha conhecimento, porque às vezes o médico veterinário vai falar, olha, não está funcionando a suplementação. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que o animal não está convertendo, não está conseguindo ativar esses ácidos graxos, tá? E aí, pessoal, eu trouxe o Ovopet. É um suplemento que eu gosto muito. O James usa, assim, há anos já. Ele usa porque ele é um animal com dermatite e um animal idoso com problemas articulares, tá? Então, o Ovopet, ele tem evidências científicas para a barreira da pele, tá? Ele proporciona uma melhora de 74% das condições da pele, reduz processo inflamatório, tá? E melhora a hidratação. Por quê? Por conta da composição que ele tem. Ele tem lisozima, que é anti-inflamatório, ele tem elastina. Gente, elastina, suporte estrutural e elasticidade da pele, né? Ele tem colágeno, que contribui para a firmeza e resistência, também auxilia na função de barreira. Tem o ácido hialurônico, que vai ajudar a manter a hidratação da pele, porque ele atrai, né? A gente sabe que ele atrai até 100 vezes o seu peso molecular ali de água, então ele ajuda a manter a hidratação da pele. Por isso que ele traz todos esses benefícios. E assim, o Ovopet, gente, eu coloquei aqui ele nessa parte de barreira, mas ele também traz efeitos anti-inflamatórios, tá? Então ele atua tanto na inflamação quanto na parte de barreira. E aí, quando você vai fazer um suplemento para prevenir, para manter ali uma suplementação mais a longo prazo, 6 miligramas por quilo. Agora, para tratar, ou seja, quando está ali na crise, 12 miligramas por quilo. Você pega um animal que nem o James, que já é um animal idoso, que tem problema articular, ele já usa sempre 12 miligramas por quilo, tá? Tranquilamente. Gente, pode usar ali por longos períodos, tá bom? E aí a gente vai ter redução da inflamação, melhora da barreira, né? E melhora também do aspecto de hidratação dessa pele. E aí, gente, para reduzir processo inflamatório, a gente tem que lembrar que se eu tenho uma defesa, né? Esses animais, ele tem uma rota imunológica alterada, que é aquela imagem que eu trouxe ali para vocês. E aí eu tenho uma defesa menor, eu tenho menos peptídeos microbianos, que controla ali essa multiplicação dos micro-organismos. Eu tenho uma porta de entrada também imunológica, né? Até porque quem faz a captura desses antígenos e destrói, né, são as células dendríticas, né? E os linfócitos, eles perpetuam esse caminho. Esse animal atópico, ele tem essa rota, e aí entram várias coisas, e eu vou ter a produção de várias citocinas e gerar esse mecanismo de inflamação. IL-4, IL-13, né, junto com o IgE, IL-1 que gera coceira, né, que ativa a via neuronal do prurido, que é aí que a gente tem os inibidores, né, o calcitinib, o lunocitinib. Então, eu tenho todo esse processo inflamatório. Só que nutrientes também pode modular a inflamação. E, gente, o nutriente com maior nível de evidência e consistência, não tem segredo, nós não vamos inventar a roda hoje. É o ômega 3. Não adianta. O ômega 3 é o nutriente com maior nível e consistência de evidência para controlar o processo inflamatório, tá? E aí, gente, é o básico que funciona. Não tem segredo. A inflamação crônica também, ela aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio. E aí é um ponto importante, que às vezes a gente esquece, que quando eu tenho estresse oxidativo, o que eu tenho? Perpetuação de dano tecidual. Por isso que é muito importante a gente utilizar nutrientes com potencial antioxidante também em animais atópicos, para ajudar nesse controle do processo inflamatório.
E aí a gente tem vitamina E com evidência, de 8 a 20 UI por quilo, tá? A gente sabe que a vitamina E, ela é um dos principais antioxidantes, e ela também, gente, inibe metaproteinase de matriz, né? Que é o MMP, que degrada colágeno, que altera a função de barreira da pele, né? É muito importante por conta disso, tá? E ela auxilia. Existem evidências que ela modula, né, a produção de citocinas inflamatórias, tá? Então, ela também ajuda diminuindo ali o processo inflamatório. A vitamina C, que é um antioxidante muito conhecido, e aí, gente, a gente tem doses ou por animal ou 20 miligramas por quilo, tá? Tem estudos, evidências científicas com ambas as concentrações, tá? O selênio, ele é um mineral que ele vai ajudar a reduzir o estresse oxidativo também. E a coenzima Q10. Quando a gente fala de coenzima Q10, o que vem na cabeça de vocês? Vamos lá, no chat. Vê aí, Tânia, me ajuda, porque eu vou abrir o chat, eu sou tudo perdida aqui. Eu tenho que abrir no final, que eu tenho medo de fechar. Vê se alguém mandou. Mas quando a gente fala, eu vou tomar a coenzima Q10, eu vou suplementar a coenzima Q10, o que a gente pensa? Em processo de... Ninguém, gente? Mandou lá, Tânia? Ainda não. Vamos, galera! O que a gente precisa para manter a nossa vida ativa? A gente precisa de energia. Quando a gente fala de coenzima Q10, a gente pensa o quê? Melhora da bioenergia, né? Por quê? Porque melhora a questão mitocondrial, mas também por conta da produção de ATP. Mas ela também tem uma ação antioxidante muito importante de reparação, tá? Então, gente, a coenzima Q10, ela deixa de ser cada vez mais um suplemento relacionado só ao declínio cognitivo ou produção de energia, mas também para atuar em outros processos do organismo que eu tenho inflamação, porque justamente pela melhora da bioenergética, para essa restauração e por uma ação antioxidante, tá? Junto com a vitamina E ainda é sensacional, porque eu vou ter um sinergismo dessa ação antioxidante, tá? Então, aqui eu trouxe um estudo para vocês que fala que os animais com dermatite atópica, eles têm níveis mais baixos de vitamina E. E aí a suplementação de 8,1 UI por quilo por 8 semanas, tá? Reduziu a gravidade da dermatite atópica, tá? Também o estudo está na íntegra para vocês. E aí, gente, para a gente encerrar, porque eu já passei do meu horário, né? Mas eu sempre passo. Falar um pouquinho da microbiota. O que a gente tem com evidência para a microbiota no caso da dermatite, né? A gente tem que sempre relacionar que o intestino está relacionado ao organismo como um todo, né? E na questão da pele, ele tem uma conexão imunológica. Por quê? Porque a gente tem várias sinalizações que partem do intestino, né? Os ácidos graxos de cadeia curta, as vitaminas, né? A gente sabe que se eu tenho uma microbiota intestinal saudável e eu fortaleço essa barreira intestinal, eu tenho melhor absorção de nutrientes. E aí, a gente sabe que a deficiência de nutrientes pode ser por uma absorção inadequada, né? Eu tenho produção de ácidos graxos de cadeia curta, eu tenho regulação do sistema imunológico e eu tenho uma redução do processo inflamatório, né? E, principalmente, essa conexão, ela vai afetar a característica da pele. Por isso que fortalecer o intestino, eu reduzo o processo inflamatório, eu melhoro a absorção de nutrientes e eu melhoro a característica da pelagem, né? E aí entra alimentação de qualidade, probióticos e prebióticos, e adivinha quem mais? Ácidos graxos ômega 3, porque também vão atuar modulando o processo inflamatório, tá? E aí, pessoal, mudanças na dieta, né, e o uso de prebióticos também ajudam a melhorar, né? Porque a gente sabe que os prebióticos, eles vão favorecer ali a colonização, né, dessa microbiota por bactérias benéficas. E aí a gente tem o FOS e o MOS como evidência também no uso de dermatite, né? E a suplementação com probióticos, né? Normalmente a gente acaba utilizando o pool de lactobacillus, mas assim, o lactobacillus acidophilus tem muita evidência, então, mas um probiótico direcionado para a pele, que auxilia no tratamento da dermatite atópica, melhora o quadro clínico, inclusive diminuindo a dose de medicamentos,
é o Lactobacillus paracasei. A gente teve essa publicação na Veterinary Dermatology em 2015, que eu trouxe aqui para vocês a dose também, tá? E aí, dois suplementos que também auxiliam nessa questão, tá, da microbiota é o MSM, que a gente conhece, né, que é metilsulfonilmetano, que ele é um composto orgânico de enxofre natural presente no organismo de seres humanos e de animais, que auxilia na nutrição da pele, melhora da qualidade do pelo também. E o mioinositol, tá? Esse estudo aqui, gente, de 2024, é um estudo bem recente, ele demonstrou melhora da característica da pelagem. Inclusive, isso aqui, ó, mostra uma diminuição da escama. Por quê? Porque eu tenho como se fosse uma selagem desse pelo, uma melhora da aparência geral desse pelo, justamente porque pela questão de hidratação e também por atuar nessa questão de microbiota, tá? Porque a gente tem um efeito, esses dois suplementos, eles têm um efeito na saúde gastrointestinal, consequentemente, melhora a absorção de nutrientes como um todo e melhora o perfil metabólico. Lembram? Pele é um órgão, né, metabolicamente ativo, precisa de nutrientes. Então, se eu melhoro o intestino e eu tenho uma melhor absorção de nutrientes, funciona melhor, né? A gente melhora uma aparência de uma condição geral. Gente, nutrição não substitui a dermatologia. Ela fortalece os mecanismos fisiológicos, tá? E o básico funciona. Ômega 3 é o mais consolidado. Vitamina E, Ovopet, tá? Então, gente, são substâncias consolidadas e que trazem resultados plausíveis. E se a gente pensar, o ômega 3, 28 dias, é num curto espaço de tempo, né? Porque o paciente atápico normalmente é aquele que há muito tempo vem tentando fazer o controle dessa doença, tá? Não podemos esquecer que dermopatias são multifatoriais, né? Tem que excluir presença de micro-organismos, tem que tratar as causas, mas que a pele depende de um suporte nutricional adequado, porque ela é um órgão metabolicamente ativo. Barreira cutânea, inflamação e microbiota vão ser sempre alvos terapêuticos. E a suplementação, ela deve ser individualizada e com base em evidências, né? E ter cuidado, ter conhecimento, cada vez mais levar o conhecimento para o médico veterinário. Por exemplo, essa questão dos ácidos graxos. Não está funcionando com a linhaça, pode ser uma deficiência na conversão por baixa atividade de delta-5 e delta-6 desaturase. Troca para o óleo de peixe, troca para o Omega Vet Gold. E aí você pode ter um resultado melhor, tá? Suplementação, gente, é ciência, é cuidado, é parceria, né? E a gente pode transformar isso em qualidade de vida. Gente, tem muita coisa que dá para utilizar. Tem biotina, tem zinco, tem manganês, tem cobre, mas eu quis trazer para vocês o que a gente tem hoje de maior nível de evidência, tá? Por quê? Justamente, deixa eu só parar minha apresentação aqui, só um pouquinho. Justamente para que vocês possam levar essas evidências para o médico veterinário, tá? Por quê? Porque aquilo que a gente tem segurança e constância não tem segredo, né? Eu vejo que a gente tenta sempre buscar coisas novas, mas o consolidado ali, o que tem muita evidência científica, funciona e muito bem, tá? Pessoal, a aula fica gravada assim, eu não sei qual é, eu vou no chat agora responder. Eu não sei qual é o período que eles disponibilizam, mas assim, gente, todos os meus slides vão ser disponibilizados, todos os artigos que eu citei também vão ser disponibilizados, tá? E agora eu vou responder as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Hipervitaminose pode gerar problemas imensos em órgãos específicos e debilitar paciente. Sim. Hipervitaminose, sim. Gente, principalmente vitamina lipossolúvel, né? Que vai acumulando. Também a questão dos minerais. Então, tem que tomar cuidado. Suplemento, não é todo mundo que precisa de suplemento, né? E aí, o médico veterinário, ele vai ter que mensurar, entender cada caso, individualizar esse protocolo, e a farmácia pode muito e deve auxiliar o médico veterinário nisso, tá? Ômega é vida, ômega é vida. Muito bom, tá? TCM também. Só que, às vezes, Luciano, o TCM, se a gente pegar esses animais que têm delta-5 e delta-6 e saturase menor atividade, eles não vão converter. Então, é muito bom, mas pode ter alguns casos que a gente não vai conseguir ter essa conversão, tá?
a questão da mitocôndria, né? Da coenzima Q10 para a produção de energia e de ATP. E sim, é o maior órgão do corpo e a primeira barreira, né? E nós precisamos, sim, cuidar da pele. E nutrientes chaves funcionam. Então, gente, hoje eu quero que vocês saiam com a seguinte mensagem. Mecanismos básicos que vão dar resultado. Ômega 3 e ômega 6 que vai atuar barreira, processo inflamatório, tá? Aí a gente tem o mioinositol e o MSM como uma opção ali para essa questão da pelagem. A gente tem probióticos e prebióticos para auxiliar na modulação intestinal, melhorar a absorção de nutrientes, também diminuir o processo inflamatório, tá? E também não me esquecer das substâncias antioxidantes. A Cláudia está perguntando se na alopecia X podemos seguir esse caminho também. Olha só, a alopecia X, Cláudia, ela dava uma aula só para alopecia X. A gente tem vários protocolos, inclusive de alguns sérums com nanotecnologia para melhorar a resposta. A gente tem um suplemento que funciona muito, muito bem, melatonina para alopecia X, tá? Principalmente a alopecia X das raças nórdicas, vai atuar nesse mecanismo. A gente tem estudos do cobre na alopecia X, tem zinco, tá? Mas de maneira geral, zinco, melatonina e cobre. Claro que os ácidos graxos, eles melhoram a característica da pelagem como um todo. Oi, Ju. A Ju tá perguntando aqui se o ômega 3 e o ômega 6 devem ser administrados em horários diferentes. Não, não tem necessidade, tá? Sempre os suplementos de lipídios administrar com alimentação por conta da melhor absorção. E um ponto importante, galera, vou fazer produto com óleo. Utiliza antioxidante para proteger, tá? De preferência, frasco PET para proteger também, tá? Para a gente não ter ali a oxidação desses ácidos graxos, né? Porque se a gente tiver oxidação, a gente não vai estar entregando o melhor resultado para o paciente. Gente, mais alguma dúvida? Qual antioxidante? Vitamina E 1%, Ju. Quando eu tinha farmácia, chegava os óleos na farmácia, eu já colocava vitamina E ali no recebimento. Aprovou a matéria-prima, 1% da vitamina E já na embalagem, tá? E uma coisa bem importante, óleo em frasco PET. Eu vejo que às vezes as farmácias acabam colocando em frasco PAD. Vai ter a dissorção e o frasco PAD, ele permite maior passagem de oxigênio, pode oxidar esses óleos. A gente tem que ter cuidado com relação a isso, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Tá todo mundo sabido, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Gente, eu agradeço muito esse bate-papo com vocês. Espero que eu possa ter contribuído com mais informações, tá? No mês que vem a gente vai decidir o tema lá na Consulfarma. Então, passem lá no stand da Coppervet no primeiro dia que eu vou estar lá para a gente trocar figurinha, para a gente tirar dúvida. Eu quero aprender com vocês, né? Faz tanto tempo que eu não vou no congresso, então quero reencontrar, né? E eu sei que é só um dia, porque os outros dias eu vou estar num congresso de suplementação, junto com o pessoal da Marque Nutri, mas vai ser uma oportunidade de a gente se reencontrar. Eu sempre agradeço a participação de vocês e agradeço a Coppervet por isso. A gente tem tanto projeto legal, e que a gente continue seguindo, né? Hoje me mandaram um post, né? Faça o bem, compartilhe informação, porque um dia isso vem. Então, que vocês também possam propagar essas informações, né? Para os prescritores, para que a gente tenha cada vez mais um mercado nivelado com conhecimento, tá? Gente, eu peço desculpas, hoje a prof tá meio abatidinha. Meu filho, né? Primeiro bebezinho, tá um pouco do dó, e eu até tava falando com a Tânia antes da gente começar. Primeira vez, né? A mãe fica meio assim, mas ele vai ficar bem, tá tudo certo. Por isso que eu peço desculpa por essa cara mais de cansada, tá bom? Mas muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê, eu tô olhando aqui, porque na minha parede aqui é um mural. A nossa próxima aula vai ser final de julho, 21/7, tá? Mas depois a gente confirma essa data com vocês. E aí o tema nós vamos decidir pós-Consulfarma. E, gente, eu queria aproveitar e fazer um convite para vocês. Semana que vem, daqui 7 dias, dia 17, nós vamos fazer uma live pós-Farmashare, que eu havia prometido há um tempão, junto com o Rafa e com o André. Então, para quem não foi no Farmashare, ou para quem foi no Farmashare e quiser ali revisar o conteúdo, a gente vai debater sobre os assuntos que nós levamos para os nossos cursos, tá?
e os insights que nós tivemos conversando com o pessoal do mercado. Então, vai ser uma aula gratuita para que a gente também possa levar conhecimento para vocês. A gente vai disponibilizar material, vai ser super legal. A gente vai começar a divulgar a partir de amanhã nas nossas redes sociais. Então, vai ser quarta da semana que vem, dia 17. Faz tempo que a gente estava querendo marcar essa aula, mas conflito de agenda, rotina, a gente não conseguia, tá? Então, a gente vai estar aí na próxima semana. Também conto com a participação de vocês. Tenta participar também, viu, Tânia, que vai ser bem legal, tá? E eu vou trazer uma novidade do Luna City Livre, depois eu conto. Depois da live eu conto, mas hoje veio isso, eu falei, vou incluir, não levei para o Farmashare, mas vou trazer para a aula gratuita da semana que vem, tá? Gente, muito obrigada, fiquem com Deus, e a gente se vê na Consfarma ou no próximo mês, tá bom? Beijo!
Sim. De corrente elétrica.